cumprimentá-los com a paz do Senhor Jesus, a paz que excede todo entendimento humano. Amém? Nós estamos em uma série em Provérbios. Semana passada nós falamos em Provérbios capítulo 1, versículo de número 9. Hoje eu quero levá-los a Provérbios capítulo 13, versículo 3. Provérbios capítulo 13, versículo 3. Hoje eu quero falar sobre o tema: o que acontece com quem fala demais? É uma mensagem muito importante para mim, para você, para todos nós. E cabe essa pergunta. O sábio tem que responder a si mesmo, né? O que acontece quando a gente fala demais? Quando Deus pediu para que nós começássemos essa série, a ideia era diminuir o número de tolos e aumentar o número de sábios. E a gente precisa de muita sabedoria do céu para enfrentar dias difíceis como esses. Então, Provérbios 13, versículo 3, olha o que diz aí, ó. O que guarda a sua boca preserva a sua vida, mas o que muito abre os seus lábios traz sobre si ruína. O que guarda a sua boca preserva a sua vida, mas o que muito abre os seus lábios traz sobre si ruína. Palavra do Senhor. Amém? Abre teu coração aí na tua casa. Deixa o Senhor ministrar o teu coração. Deixa o Senhor falar segredos ao teu coração. Tenho certeza que você vai ser muito edificado. Vamos lá. O homem sempre teve o costume de guardar muitas coisas. O homem tem o costume de guardar dinheiro no banco. Os ricos guardam documentos, joias dentro de cofres. Você que é mais antigo, você se lembra que os seus avós guardavam documentos, dinheiro debaixo do colchão, dentro do sofá? Hoje as pessoas compram aquelas apólices de seguro para proteger a casa, o carro, a moto, né? Porque a gente tem o costume de guardar tudo aquilo que é importante para a gente. Geralmente, a gente tenta proteger o máximo, para que a gente não escute aquela famosa frase que muitos de vocês já escutaram, né? Perdeu o Playboy. É quando você está em um lugar e alguém vem e te assalta, te rouba. O Brasil é um país extremamente violento. São milhões e milhões de roubos e de furtos que acontecem por ano no Brasil. Então é evidente que nós precisamos guardar aquilo que é de mais valioso para a gente. Mas existem outras coisas que são importantes guardarmos. Eu acredito talvez seja mais importante do que bens materiais. E o salmista vai dizer, o proverbiano vai dizer, que o que é importante é guardar a nossa boca, guardar os nossos lábios. E ele deixa bem claro aqui, que a única forma de nós não destruirmos a nossa vida é guardando a nossa boca. A única forma de nós não destruirmos a nossa existência é fechando os nossos lábios, é confiscando a liberdade dos nossos lábios, é sequestrando a liberdade das nossas palavras. Quem fala demais, quem opina demais, quem dá palpite aonde não é chamado, quem fala na hora que não é conveniente, quem vive vomitando as suas insatisfações o tempo inteiro, quem vive bravejando e buscando os seus direitos, na verdade o sábio está dizendo, ele está sentenciando a sua própria ruína. Como quem diz, ele está assinando o seu próprio atestado de óbito existencial. Falar demais é atestar o atestado de óbito existencial, é arruinar a sua vida, é destruir a sua vida. Pois bem, vamos extrair alguns saberes desse Provérbios hoje. Isso aqui é muito importante. O que acontece com quem fala demais?
O que acontece com quem fala demais? Primeiro, o sujeito afasta de si toda e qualquer possibilidade de relacionamento. Quem fala demais afasta de si toda e qualquer possibilidade de relacionamento. E é incrível que involuntariamente o sujeito, ele se torna uma ilha. Ele afasta as pessoas de perto de si. Ele reprime as pessoas de perto de si, porque ninguém quer andar com gente desagradável. Ninguém quer andar com gente que afasta a roda. Você concorda comigo? Que a primeira coisa que o indivíduo que fala demais traz para a sua vida é a quebra de relacionamentos. Ninguém quer andar com quem fala muito. Ninguém quer se relacionar com quem fala fora de hora. As pessoas tendem a se afastar das pessoas que falam demais por 3 motivos. Primeiro, quem fala demais não é uma pessoa de confiança. Na maioria das vezes, quem fala muito não é confiável. Segundo, na maioria das vezes, quem fala muito coloca você em lençóis, em maus lençóis. Você confiaria um segredo em quem você sabe que é fofoqueiro? É linguarudo? Você não confiaria, eu não confiaria. Então quem fala demais não é confiável. Segundo, quem fala demais sempre acaba te levando ou te colocando em maus lençóis. Terceiro, quem fala demais sempre fala de si mesmo. É aquele cara que tudo dele é bom. É aquela pessoa que tudo dele é o melhor, tudo dela é o mais importante. Ela anula todos que estão à sua volta e tudo que ela fala é acerca de si mesmo. Então, quando a gente não sabe colocar bem as palavras ou não tem o controle das palavras, nós nos tornamos pessoas inconvenientes. Logo, afastamos da gente toda a possibilidade de relacionamento. As pessoas não querem estar perto de quem fala muito. Tiago, que se espelha no livro de Provérbios para escrever o seu livro, no capítulo 3, versículo 5, ele vai falar sobre a língua. Ele diz que a língua é um veneno mortífero. A língua, ela se gaba de grandes feitos. Tiago está dizendo que a língua, ela tem mania de grandeza. A língua tem 10 centímetros, é o único músculo do nosso corpo que não se cansa. Já percebeu que a língua tem mania de grandeza? A língua, ela tem mania de soberba, de autossuficiência. E sempre é em relação ao outro. Olha como que a nossa língua é poderosa. Ela sempre diminui o outro e engrandece a gente. A nossa língua é tão venenosa que ela sempre deprecia o outro e enaltece a gente. Ela se gaba de grandes feitos. Você senta para conversar com um linguarudo, com um tagarela, ele sempre vai se gabar de algo. Porque eu tenho, porque eu posso, porque eu fui, porque eu conheço, porque eu já fiz. Ele sempre vai falar e vai falar por não ter nada a dizer. Então a língua é viciada na grandeza. Como um usuário de cocaína é viciado em cocaína, um alcoólatra é viciado no álcool, a língua se gaba no vício da soberba. Ela ensoberbece ao ser falada. Ela sempre diminui o outro e engrandece a si. O salmista, o proverbiano, é muito inteligente. Ele diz que quem quer preservar a sua vida tem que guardar a sua boca, tem que fechar a sua boca. Por quê? Porque se nós não tivermos maturidade para falar na hora certa e ficar em silêncio na hora certa, guardar a boca, as pessoas vão se afastar da gente. A gente vai perder qualquer possibilidade de relacionamento. É impressionante o quanto de pessoas feridas umas com as outras, pelo uso indevido das palavras. Eu sou pastor de igreja. 60% dos meus gabinetes pastorais são pessoas que sentam para conversar comigo, e eu chamo isso de vômito psicológico. É quando alguém senta para conversar e coloca na mesa um sentimento amargo de algum tempo atrás. É um rancor, é uma tristeza, é uma traição, é um problema. Ela vomita na mesa, né? O pastor trabalha com o esgoto emocional das pessoas. Como o cabeleireiro trabalha com a beleza, com a estética, nós pastores trabalhamos com a feiura do ser humano. Eu já ouvi coisas que você nem imagina ouvir. Nós ouvimos coisas que outras pessoas jamais ouviriam, porque nós trabalhamos com a sujeira existencial do ser humano.
E eu já ouvi coisas incríveis de pessoas que disseram para mim: olha, eu estou ferido porque eu ouvi algo, disseram algo de mim, e eu não imaginei ouvir aquilo. Existem centenas de pessoas feridas nesse exato momento porque ouviram algo de alguém que não gostariam de ter ouvido. É tão poderosa que depois de 40 anos, ele ainda se lembrava daquela palavra que o pai dele disse para ele e trouxe junto com ele alguns problemas psicológicos e o sentimento de rejeição. Uma palavra, na brincadeira que o pai disse, que entrou como uma flecha afiada no coração do filho. Palavras nocivas, palavras que ferem, palavras que machucam. A maioria das vezes, palavras ferem tanto, e quem fala se esquece, mas quem ouve nunca se esquece. Existem palavras que você deve excluir de seu dicionário. Se você for um cristão, então, você não deve nem cogitar em falar. Por exemplo, burro. Quantos pais, na educação dos seus filhos, dizem: você é burro, você é um idiota? Quantas mulheres e homens na separação dizem: eu não te amo mais, eu quero me separar de você, você nem deveria ter nascido, por exemplo, eu te odeio, você é uma maldição na minha vida. Pessoas que escutaram a vida inteira: você é um fracassado, você é um impotente, você é um incapaz, você é um preguiçoso, você é um lixo. São palavras que aparentemente não soam um efeito tão grandioso, porque o vocabulário brasileiro é imenso, mas para quem está ouvindo, causa feridas. Só que se fosse só o uso das palavras que causam feridas, a gente teria como tratar a nossa boca. O problema é que na pós-modernidade não é só as palavras que machucam, é os dedos que teclam. Existem pessoas que não têm coragem de falar na sua cara, aí elas resolvem escrever, elas resolvem teclar, elas resolvem projetar no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, no Twitter, a cólera dela, a cólera dele. A rede social, infelizmente, transformou muitos de vocês em assassinos, gente que mata e gente que está sendo morto, gente que não consegue calar sua boca por um minuto e nem conter os seus dedos. Deixa eu te dar um conselho aqui: quando você tiver vontade de falar um monte, quando você tiver vontade de estrangular alguém, de vomitar o seu ódio, a sua cólera, a sua ira, para um pouco, respira 10 segundos. Estava lendo uma reportagem esses dias que a respiração, quando ela é uma respiração profunda, ela ativa alguns neurônios do nosso corpo, e um dos neurônios, um dos órgãos do nosso corpo que é atingido, traz bem-estar, acalma o nosso coração. Tem gente que responde sem pensar. Existem palavras que machucam. Sabe o que o proverbiano está dizendo aqui? Quem preserva a sua boca, quem guarda a sua boca, preserva a sua vida. Mas quem muito fala, arruína a sua vida. Palavras machucam. E às vezes palavras doem mais do que tapas. Diz aí para mim. Eu já escutei coisas como pastor, que eu não desejo para você, o meu pior inimigo, ouvir. Eu preferia ter tomado um tapa no rosto, saído na mão com alguém, do que ouvir o que eu ouvi. Existem palavras que machucam mais do que tapas. É melhor ser apanhado do que você ouvir certas coisas. Por isso que Provérbios 12, 18 diz que as palavras de um tagarela, quem que é o tagarela? Aquele que fala muito. Elas são como pontas de faca. Irmão, não existe nada pior do que você tomar um corte na mão com ponta de faca. Você já se cortou com faca? É o pior corte que tem. Quem trabalha na cozinha e está usando sempre o uso da faca, aquela faca bem amolada, sempre dê um talho na mão, bater, cortou. Bate, corta. Se a faca estiver afiada, bate, corta. O provérbio está dizendo: quem fala demais, o tagarela, ele é como uma ponta de uma faca. Vai bater, vai cortar. Vai bater, vai ferir. Vai abrir a sua boca para assassinar. O artigo 121 da Constituição Brasileira diz que o assassino é quem tira a vida do outro.
Mas o Evangelho diz que o assassino também é aquele que mata o irmão no coração do outro. Pedro, Tiago e João. Aí o Pedro mata o Tiago no coração do João. Ou o João mata o Pedro no coração do Tiago. Se tornamos assassinos espirituais. Existem palavras que ferem, mas ele também vai dizer que existem palavras que curam. Existem palavras que tiram o homem do lixo, que tiram o homem do lodo. Existem palavras que o filho escuta, nunca mais esquece. Existem palavras que você consegue levantar quem está caído, que você consegue tirar alguém da depressão, da ansiedade. Existem palavras que são asepsias de alma. Existem palavras que são antibióticos emocionais. Existem palavras que curam, que têm poder para limpar o terreno baldio do nosso coração. Aquele dia que você está batido, sabe aquele dia que você está triste, aí alguém te manda uma mensagem: bom dia, meu amor. Bom dia, meu querido, minha querida, e grava um áudio para você, estou mandando essa mensagem para você, para dizer que você é uma pessoa especial para mim. Eu lembrei de você hoje pela manhã, eu acordei pensando em você. Olha aqui, ó, essa semana vai ser uma semana de vitória para você. A mamãe está aqui, papai está aqui, o pastor está aqui, o amigo está aqui, e aquela mensagem entra como cura. Ele está dizendo que existem palavras que curam. Como vida e morte estão no poder da palavra, e quem come do seu fruto viverá. Então haverá momentos que a maior expressão de sabedoria é o seu silêncio. Mastiga aí com o cérebro. Haverá momentos que a maior expressão de sabedoria é o seu silêncio. O que você acha? Qual é a sua opinião? Você viu lá fulano lá? Você não vai falar nada? Você não vai imprimir a sua opinião? Por quê? Porque eu estou aprendendo lá na igreja onde eu congrego que até o tolo, quando se cala, se passa por sábio. Vamos descontrair um pouquinho? Existem pessoas que são boas como vinho, só serve com uma rolha na boca. Irmão, eu tenho vontade de às vezes pegar assim alguém, sabe aqueles irmãos linguarudo? Passar cola tenaz, superbonde, araldite, concretar com cimento, colocar piso em cima e dar um cacete ainda de vara de marmelo. Fala a verdade, irmão. Não tem dia que você acorda feliz da vida, você fala: meu Deus, que dia lindo. Aí o teu filho naquele dia te obedeceu. O menino arrumou a cama, tirou o chulé do sapato, lavou até a cueca suja dele. Menino arrumou o quarto, tá bonzinho. Aí o marido tá lavando o carro, já lavou o quintal, ajudou a fazer a salada do almoço. Você acorda, aí daqui a pouco você coloca um louvor, tá no maior clima gostoso. Aí você pega o telefone, aí algum endemoniado te manda uma mensagem afrontando. Acabou teu dia. Não dá uma raiva, irmão? Fala a verdade. Eu já tive momentos na minha vida que eu fui jantar com a minha esposa e véspera do jantar alguém mandou mensagem me afrontando. É tão ruim isso aí, né? Gente inconveniente, né? Você não tem... Se você estiver do lado de alguém aí na sua casa, talvez você esteja, diga para quem está do seu lado aí: você calado é um poeta. Se vocês estão aí atrás aí, diga aí: ó, você calado é um poeta. Constantemente a gente precisa fazer uma avaliação do que sai da nossa boca. Você vai no cardiologista fazer o quê? Ver como é que está o coração. Oftalmologista: deixa eu ver como é que está aqui a minha visão. Vai no otorrino: peraí, deixa eu ver como é que está aqui. Você vai no neuro: pô, muita dor de cabeça. Vira e mexe, você procura um médico para fazer um check-up. Vira e mexe, você tem que fazer um check-up do que sai da sua boca. Porque a Bíblia diz que quem fala demais arruína a sua vida. Aí eu quero fazer uma pergunta para você: as pessoas têm se aproximado de você ou se distanciado de você? Bispo, as pessoas têm se afastado de mim, então provavelmente você é alguém agradável.
Bispo, eu estou sozinho. Provavelmente você pode ter se tornado alguém inconveniente. Lembra que eu disse lá no começo? Quem fala demais afasta de si toda e qualquer possibilidade de uma relação saudável. Quer guardar sua vida? Quer preservar sua vida? Fecha sua boca. Aí eu quero te dar um conselho aqui. Quero te dar um conselho. Se você quiser preservar a sua vida, se você quer ter vida longa, saúde emocional, se você quer livrar sua alma das angústias, se você quer ficar tranquilo, viver bem, vou te dar um conselho. O silêncio precisa ser o seu melhor amigo. Como é que eu guardo a minha vida, bispo? Como é que eu preservo a minha vida? Como é que eu tenho qualidade de vida na minha vida, tendo o silêncio como seu melhor amigo? O silêncio precisa ser o seu melhor companheiro, o seu melhor amigo. Tem que andar junto de você. Por que o silêncio tem que ser o nosso melhor amigo? Te respondo. Porque o silêncio vai te ensinar a ouvir. Quando o silêncio se torna o seu melhor amigo, você aprende com ele, porque o silêncio é pedagogo, o silêncio é professor. E a primeira coisa que o professor chamado silêncio vai te ensinar é ouvir. E ouvir é algo extinto na pós-modernidade. Ninguém escuta mais ninguém. Tenta conversar com alguém hoje. Ou alguém vai estar no celular. Legal. Tenta conversar com alguém na sua casa. Ou ela vai estar na novela, ou ele vai estar no celular, ou o moleque no videogame, não consegue conversar. Tem gente que sai para jantar e nem aproveita a janta, fica ali no smartphone, tentando tirar uma foto para mostrar para alguém que está longe. A gente não consegue hoje mais conversar, as pessoas não conseguem mais se ouvir, é horrível. Nós estamos vivendo dias difíceis, onde as pessoas não conseguem mais se ouvir. Elas não conseguem mais falar e a outra ouve, aí a outra fala e o outro escuta. Não, um fala, o outro fala, um fala, o outro fala, um fala. Eu gosto muito de uma frase do teólogo e poeta Rubens Alves. Ele é profundíssimo quando ele diz o seguinte: ao invés das pessoas procurarem um curso de oratória para aprenderem a falar, elas deveriam procurar um curso de escutatória para aprender a ouvir. Quando você tem o silêncio como seu melhor amigo, você aprende a ouvir. Peraí, deixa eu ver quem minha mulher quer falar aqui comigo. Peraí, ela disse que quer conversar comigo. Senta aqui. Aí ela vai falar um monte, porque mulher fala, irmão. Ixi, quando a Luana me pega é 2 horas. Meu ouvido inflama. Aí tem que pingar aquele negocinho lá, sabe? Inflama os 2 ouvidos. Aí ela fala. E você quer ganhar a sua esposa? Deixa ela falar. Depois que ela falar tudo, 2h30 falando, aí você dá um abraço de macho. Isso aqui é para os homens que saíram debaixo da cama, né? Dá aquele abraço de macho, diz: meu amor, você está certo. Pronto, já resolveu o problema. Não, mas ela fala e ele grita. Ela fala e ele berra. Ele fala e ela grita mais alto. Deixa ele falar, irmã. Deixa ele falar que o dia dele não foi bom no trabalho, que ele machucou o dedo na porta do metrô. Deixa ele falar que o patrão dele fala. Deixa ele falar. Depois que ele falar, você abraça ele e diga: lá em cima no quarto a gente conversa, bebê. Às vezes o marido quer conversar com a esposa, ela não tem tempo. Vice-versa. O filho quer falar como foi a escola e a mãe não tem tempo. Ela está no zap. Quando o silêncio é o nosso amigo, a gente fala menos e escuta mais. Você já ouviu aquele casal que briga o tempo todo? Um fala, o outro fala, ele agride, ela agride. Aquele casal de namorado que ela fala, aí ele grita, aí ela xinga, aí ele xinga mais alto, aí ela quebra um copo, ele quebra um prato, aí ela vai dormir na sala, ele vai dormir na casa do cachorro, e fica uma bagunça na casa.
Não tem diálogo, perdeu a capacidade de escutar. Geralmente quem briga muito assim está à beira de um divórcio, né? É uma toalha molhada na cama, irmão, ela quebra a cama inteira. É algo que ela fez que ele não gostou, ele já perde ali o respeito, já xinga, já fala, já agride. Você já viu aquele jovem que quando eu tinha 18 anos eu achava que eu sabia de tudo? Todo jovem com 15 a 18 acha que sabe de tudo. Ele acha que ele é mais inteligente que o pastor dele, que o pai dele, que a mãe dele, que o professor dele, que o diretor da empresa. Ele é mais inteligente, intelectual e politizado que o presidente da república, que o governo. Ele é bala. Já viu esse moleque? Ele que anda rodeado de gente errada. Aí o pai chama ele e fala: chega aí, ô moleque, senta aqui. Que conversa é essa? Que conversa é essa que você está andando com aquele cara lá da rua de cima lá? Pô, o cara é todo errado, o cara é todo enrolado. O cara está te levando para o mau caminho, você está chegando tarde, falando palavrão, falando besteira, ouvindo música do mundo. Aí o moleque que não escuta, não escuta. Que nada, pai, você está antigo, você é quadradão, você é vacilão, você é bobão. Tem filho que fala isso para o pai: você é bobão. Às vezes a mãe chama a menina para conversar: chega aí, filha, o que é isso aqui, meu? Onde você está se metendo, meu? Aí a menina fala: que nada, mãe, você é quadrada, você sabe cuidar de casa, deixa eu cuido da minha própria vida, não é assim? Quantas mães aí não estão sentadas, quantos pais não estão sentados aí, que escutou do moleque de 15, 16, 18 anos, eu mando em mim. Não, eu dizia isso para meu pai também quando eu tinha 18 anos, e quantas vezes ele não foi me buscar bêbado na porta de balada, com carro batido, com briga em porta de danceteria, porque eu achava que sabia daquilo que eu não sabia. Não houve conselho. A nossa geração não escuta mais conselho. Você prega a semana toda para a ovelha no domingo ela pega culto segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, na segunda-feira ela erra, ela não escuta. Quanta gente já não deu conselho aqui, entra aqui, sai ali, perdeu a capacidade de escuta, por isso está vivendo angústias na sua alma. Eu não dou mais conselho para quem não me pede. Conselho você só dá para quem te pede. Isso aprende, nunca se esqueça disso. Não dê conselho para quem não te pede. A minha avó dizia lá atrás: se conselho fosse bom, não dava, vendia. Se alguém chamar você e falou: ô mano, e aí, chega aí, dá um conselho para mim, o que você acha? Aí você dá. Se não te perguntar, você se cala, porque às vezes você vai falar e sai como errado. Você vai falar e você sai como bobo da corte. Você vai falar e se machuca. A Bíblia diz que na multidão de conselhos o rei não falha. Só tolo não escuta conselho. Vai tomar decisão? Toma decisão seguindo o seu coração. Vai entrar no relacionamento, está tão carente que não faz nem a peneira, não olha nem os frutos, entra e se machuca. Como eu disse na quarta-feira passada, o ímpio está levando os cristãos para o mundo. É mais fácil o quê? Um ímpio levar uma garotinha para a cama ou a garotinha trazer o ímpio para o altar de Deus? A gente tem que aprender a ouvir. Quando o silêncio é nosso amigo, a gente aprende a ouvir. Só que aí eu pioro a coisa. Não importa, vai muito além de ouvir. Não é só ouvir, é filtrar o que se ouve. Porque a gente está vivendo dois períodos na pós-modernidade. A gente não escuta mais ninguém. E o segundo, a gente tem que filtrar o que ouve. Se você ficar o dia inteiro assistindo a rede lixo de televisão, você adoece. É só notícia ruim. Morreu tantos. Tá, é isso. É aquilo. Você tá ouvindo aquilo e aquilo ali está te adoecendo. Tem amigos no trabalho que te adoecem, que fala mal do patrão, te joga contra o outro amigo. E tem gente na igreja que te adoece, que não gosta de mim, não gosta da igreja. Por que você está aqui, irmão? Eu descobri que o fofoqueiro, ele não tá nem aí para a tua vida. Ele se preocupa com as suas produções. O que mais interessa na vida do fofoqueiro não é a sua vida, é aquilo que você produz, porque aquilo que você produz alimenta a carniça que ele é. É o famoso abutre espiritual. Ele se alimenta da queda alheia, do tombo alheio. Quer um conselho? Seja amigo do silêncio. Ele vai te ensinar a ouvir. Tem gente conversando? Fica no silêncio. A conversa está calorosa? Fica no silêncio.
Bispo, eu sou colérico, eu sou sanguíneo, eu sou fleumático. Eu sou melancólico, eu falo mesmo, é sangue nordestino. Eu também sou nordestino. Só que temperamento e segregação social não tem nada a ver com domínio próprio. Tem nada a ver. Eu sou cearense, falo mesmo. Quando você se converte ao cristianismo, você sepulta o velho homem. Você atropela a velha mulher na cruz. Se eu fosse falar o que eu quero, irmão, se você fosse falar o que você quer, imagina, você não estaria casado, certo? Você já tinha matado o teu patrão, você já tinha me matado, ou eu te matado, você já tinha pegado o seu filho, esgoelado ele, que quando ele dá trabalho você quer falar um monte, você quer... Eu não é? Não, você é crente demais, esqueci que você é santo. Santo. Ande com silêncio, ele vai te ensinar a ouvir, e quando ele te ensinar a ouvir, filtre o que você ouve. É interessante a conversa? Passou as 3 peneiras, é verdade o que estão dizendo? Às vezes eu paro para ver algumas coisas, eu dou tanta risada, irmã. A pessoa fala uma coisa aqui, aí fica todo mundo contra esse irmão daqui. Nem ouviu esse lado aqui. Mas é bobinho mesmo, né? Você viu o que fulano falou, mas você já ouviu o que o ciclano disse? Não, né? Você só ouviu de um lado, você já ouviu do outro? Isso aqui eu aprendi quando era moleque. Você tem que ouvir os 2 lados da história, você tem que ver se é verdade o que disseram, se passou pelo crivo da verdade. Quem está certo, quem não está certo, espera aí, eu não posso ouvir só um lado aqui, eu tenho que ouvir o outro lado também. Eu me esqueci ainda que se eu ouvir os 2 lados, eu tenho que exercer a pacificação, porque bem-aventurados são os pacificadores, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados são os pacificadores, são aqueles que no meio do conflito exercem paz. Ô irmã, você está sem falar, ô maricota, você está sem falar com a futriqueira ali? Chega aqui, futriquinha. Vem cá, Zé Futrica, vem cá as duas aqui. Que conversa é essa aqui? Espera aí, você é uma bênção, você também é uma bênção. Não, vai fazer as pazes. Eu só vou sair daqui quando vocês voltarem a falar. Daqui a pouco a Zé Futrica e a maricota se santificaram a sua língua, lavaram a sua língua no Rio Jordão, está uma bênção. Se apazigou. Você pega o irmão Band-Aid e a irmã Zenade, uma briga feia. Aí você chama os 2 ali e fala: por que vocês estão brigando aí? Isso é o pacificador. Não é estou do lado do irmão Futrica. O meu lado é esse aqui. E o outro quer apedrejar junto também. Não, irmão. Tem que filtrar. Então, primeiro, se você quer preservar a sua vida, você tem que ser amigo do silêncio. Segundo, por que o silêncio precisa ser o meu melhor amigo? Isso aqui é muito forte. Porque o silêncio vai me livrar de uma colheita maldita. Vou te explicar. O silêncio vai me livrar de uma colheita maldita. O que é uma colheita maldita? É a famosa lei da semeadura. É a famosa lei da atração, como você quiser chamar. Jesus, ele disse em Mateus 12:36, por isso vos afirmo, que toda palavra frívola, inútil, que sair da sua boca, vocês vão ter que dar conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras vocês serão absolvidos, ou pelas suas palavras vocês vão ser condenados. Jesus está dizendo o seguinte: tudo que você falar frivolamente, inutilmente, você vai dar conta no dia do julgamento final. Tudo que sai da minha boca, todas as produções que saem da minha boca, no dia do juízo eu vou ter que dar conta. E o que eu falei vai me condenar ou vai me salvar? Quando eu estou andando de mãos dadas com o silêncio, olha que coisa interessante, quando eu estou andando de mãos dadas com o silêncio, quando o silêncio é meu amigo, quando eu estou andando lado a lado com o silêncio, eu não preciso me preocupar com nada. Por quê? Não falei nada.
Você não vai colher maldição. Por quê? Você não falou. Você não ofendeu o irmão na rede social. Você não fez um fake para falar mal dele. Você não alfinetou ele no Zap, nem no Instagram. Você está tranquilo. Por quê? Porque você não feriu o seu próximo. Você não foi juiz entre o seu irmão. Você foi pacificador. Você não condenou ninguém. Você não acusou ninguém. Você não tem que se preocupar com a maldição da colheita. Você está pareado com o silêncio. E aí? O cara ficou em silêncio. Não vai colher nada. Ele não vai colher maldição, porque ele colocou um guarda na sua boca. Ele não falou mal da vida alheia. Ele não fofocou. Ele não foi a central da informação da igreja dele. Quando você anda com silêncio, o silêncio, ele te livra da maldição de uma colheita horrível. Você não deu opinião quando não te pediram. Você não foi juiz de ninguém, você não sentenciou. Então o silêncio vai te guardar do quê? Da colheita e da maldição. Aí, irmão, vamos mastigar aqui agora. O que tem de gente colhendo maldição na vida não é brincadeira, hein? Posso falar ou não? O que tem de gente no M não é brincadeira, hein? Gente que xinga, que quebra tudo. Gente que fala na cara e sem fazer filtro do que está falando. Gente que não mastiga suas palavras no criso da razão. Gente apedrejando, cristão batendo boca. Você vai colher isso. Talvez já esteja colhendo. Por outro lado, tem gente que trouxe o silêncio para perto, colocou um guarda na boca, não se tornou alguém inconveniente. Ele só vai se chama ele, se não chama ele está na dele. Ele não emite juízo, porque ele escuta os dois lados. Espera aí, deixa eu ouvir aqui. Não, espera aí, eu vou orar a Deus. Ele já se machucou muito com palavras, então hoje ele pensa muito bem para não machucar ninguém. Ela pensa antes de falar. Ela, no calor da emoção, ela vai, toma uma água, ela vai para o banheiro da empresa, ela vai orar, ela chora, mas ela controla a sua ira. Tem muita gente vivendo no M, né? Vivendo no B. Você é inteligente, mastiga aí. Muita gente vivendo no M, porque a vida inteira foi machucando gente. Passou em 20 igrejas, machucou todo mundo. Aí se vitimiza. Porque nunca deram oportunidade para mim. Porque aleluia, o sangue de Jesus tem poder. Passou em 30 empresas, mas arrebentou nas 30 empresas que passou. Arrebentou, ninguém presta. Xingando, falando, publicando. Você vai colher maldição. A Bíblia diz, no dia do juízo vai ter que dar conta do que diz. Se eu ando com silêncio, eu não vou ter que dar conta de nada, porque eu guardei a minha palavra, a minha boca. Irmão, conselho de pai para filho, porque aqui é um filho falando ao pai. Ande com silêncio. E fulano, é benção. E fulano, não sei, não vi. Está vivo? O que você acha de fulano? Eu não acho nada, irmão. Aleluia. Pronto. Não seja inconveniente, pelo amor de Deus, para que você não venha colher frutos daquilo que você falou. E é engraçado, né? Não sei se você já passou por isso. Tem gente que fala um monte de coisa na sua cara. Aí você fica, poxa, você não fala nada, você guarda aquilo ali, você reprime aquele ódio, vai para casa, chora, ora, vem para a igreja, recebe a oração do pastor, conversa com um amigo no silêncio, sofre aquilo, depois de 3 dias alguém vem, me perdoa. Claro que você vai perdoar. Perdão é 70 vezes 7. Mas é chato, né, irmão? Falo o que eu quero e depois eu peço perdão. Não era melhor não ter falado?
Aí não machuca ninguém. Aí você leva para a oração. Na calmaria da oração, Deus coloca todas as coisas no seu devido lugar. Termina. O silêncio vai te ensinar a ouvir. O silêncio vai te livrar de uma colheita de maldição. Terceiro, eu termino aqui. 1 minuto eu termino. O silêncio vai te ensinar a ouvir a Deus. A Bíblia diz: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Olha o que o salmista está dizendo: fique no silêncio, e no silêncio vocês vão saber quem é Deus. Quando a igreja está cheia aqui, é muito gostoso quando a igreja está cheia, a gente tem informações acerca de quem é Deus. Mas quando a gente está dentro do nosso quarto, com a porta fechada, a gente sabe quem é Deus. Tudo que eu tenho de Deus, ou tudo que eu vou receber de Deus, eu vou receber dentro do meu quarto, com a porta fechada, no silêncio, na calmaria do meu quarto. O seu quarto não é dormitório, o seu quarto é um altar de adoração a Deus. Então, a Bíblia diz que quem quer preservar a sua vida, guarda a sua boca. Em outras palavras, anda com o silêncio. O silêncio vai te ensinar a ouvir, o silêncio vai te livrar de uma colheita de maldição, e o silêncio vai fazer você saber quem é Deus. Ele diz: ó Diego, fica quieto. Como é que é Deus? Olha o que está acontecendo. O meu Deus não... Aí Deus grita: Diego, fica em silêncio. Aprende comigo. Aquieta aí. E você vai saber quem sou eu. É tempo de silêncio. É tempo dos casais conseguirem conversar pacificamente na sala de casa. É tempo do pai e do filho sentar na mesa, trocar aquela ideia saborosa no silêncio. É tão gostoso quando você vai na casa de alguém, sabe aquela casa que tem uma serenidade, sabe aquela coisinha gostosa. Lá na minha casa, eu grito também, viu, irmão? Essa mensagem é para mim, viu? Eu também sou espoleta, mas às vezes eu converso com a Lona, eu falei: Lu, vamos tentar sempre manter o tom de voz aqui em casa, para a gente sempre tentar andar na serenidade. Está mastigando aí? Começa amanhã, fecha a boca na empresa. Ah, você viu o coronavírus, você viu fulano de tal, que abriu o shopping, que fechou, que estendeu quarentena, que já faz aqui. Irmão, fica no silêncio. Feche seus olhos na sua casa.